Luciano, afinal, o que é que vai acontecer a partir de agora? Quais são as novas regras? Então, Ney, esse assunto tem gerado desde o início do ano muita confusão, né? E é preciso a gente desmistificar algumas coisas. E para desmistificar, é importante que nós façamos uma retrospectiva de como a Receita Federal ela obtém essas informações. Em 2003, a Receita Federal criou uma declaração chamada DECRED, certo? O que diz essa declaração? Essa declaração, ela diz que as administradoras de cartão de crédito, elas deveriam informar a Receita Federal as operações, os pagamentos de fatura que fossem feitos de pessoas físicas que movimentassem até R$ 5.000 e pessoas jurídicas até R$ 10.000. Em 2008, foi criada uma outra declaração chamada DIMOF, que evoluiu em 2015 para E-Financeira, na qual obrigava os bancos a informar a Receita Federal operações semestrais de pessoas físicas de até R$ 5.000 e de pessoas jurídicas até R$ 10.000. Luciano. E, pois não, Ney? Só uma dúvida, é até 5.000 ou a partir de 5.000? Então, eu estou fazendo a partir de 5.000, certo? Porque você falou até 5.000. Retrospectiva para a partir de 5. A partir de 5, certo. A partir de 5.000, certo? Dentro dessa retrospectiva, nós tivemos agora a atualização dessa norma, obrigando essas instituições financeiras que já faziam isso no passado a incluir operações que não existiam à época. Por exemplo, o Pix. O Pix não existia em 2003, não existia em 2008, não existia em 2015 e passou esse método de pagamento a existir há alguns anos atrás e, consequentemente, a Receita Federal atualizou o seu módulo de recepção de informações pelos bancos para também receber Pix. Assim como atualizou também o seu sistema para que algumas entidades, como a título de exemplo, Mercado Pago, Stone, PagBank, essas instituições de bancos digitais e instituições de pagamentos, que elas possam também informar as pessoas que operam a partir de agora de janeiro, pessoas físicas a partir de 5.000 e pessoas jurídicas a partir de 15.000. No entanto, quando a gente observa dentro dessa retrospectiva, as informações já eram enviadas desde 2003. O que foi acrescentado esse ano foi apenas um método de pagamento de PIS e essas instituições de bancos digitais. Agora, só para deixar claro, é a soma no caso, não é por transação não. A instrução normativa ela fala que é a operação mensal, certo? Agora, o que é importante, Ney, deixar claro, porque nós estamos vendo algumas pessoas muito preocupadas com essa operação, ter em mente que essa situação ela já ocorria. Eu acredito que quem está nos acompanhando lembra e tem ainda esse mito que diz assim: eu não vou emitir um cheque acima de 5.000 que é para a Receita Federal não visualizar. E por que criou esse mito? Porque na declaração que já existia, ela dizia que cheques emitidos acima de 5.000, essa informação era encaminhada para a Receita Federal. Portanto, perceba que cheques já eram informados, transferências eletrônicas, o chamado TED, já era informado, o antigo DOC já era informado. Quando se faz um depósito acima de determinado valor na boca do caixa, é informado. Quando se faz saque, também é informado. Ou seja, essas operações elas já são informadas desde 2003, desculpa. O que acrescentou agora foi apenas o Pix e essas instituições. Existem, inclusive, outras declarações que são informadas que passam despercebidas por nós no dia a dia, mas, por exemplo, quando você vai no cartório fazer o registro do imóvel, o que a gente chama popularmente fazer a escritura do imóvel, o cartório informa a Receita Federal, por meio de uma declaração chamada DOI, essa operação, informando quem vendeu e quem comprou e qual foi o valor da operação.
Quando você compra, por exemplo, um imóvel num loteamento ou um apartamento financiado, é informado por meio de uma declaração chamada de MOB à Receita Federal o valor do imóvel, por quanto você comprou e como você vai pagar essas parcelas. Quem tem plano de saúde é informado agora, mês que vem, uma declaração chamada DEMED, para que a Receita Federal tenha o controle dessas operações de plano de saúde. Então, não há novidade no mecanismo de controle da Receita Federal. O que foi feito agora foi simplesmente incluir o novo método de pagamento por meio de PIX e algumas instituições de bancos digitais. Luciano, agora eu ainda estou com dúvida. Veja, eu já recebi cheques de R$ 4.999. E pelo que você está me dizendo, já havia uma normativa que a partir de R$ 5.000 o banco informava a Receita. Então, eu vou voltar à minha pergunta. Se a pessoa fizer um PIX, no caso, esse valor é 3.000, né? De R$ 2.999, essa informação não vai, ou trata-se da soma dos PIX? Não, toda informação que no mês, ela seja para pessoas físicas, R$ 5.000 por meio de pagamento. Se for 5.000 por Pix, 5.000 por cheque, 5.000 por transferência eletrônica, enfim, por cada operação ela será informada à Receita Federal para a pessoa física, e essa mesma operação, no caso de R$ 10.000 por mês por Pix, por transferências eletrônicas TED, por cheque, das pessoas jurídicas também serão informadas à Receita Federal. O fato é que algumas pessoas estão confundindo que pela a simples informação enviada ao banco para a Receita Federal, isso vai gerar uma fiscalização para essas pessoas. E esse fato, ele não é verdade, né? Não está havendo, por exemplo, uma tributação sobre essas operações, porque o mecanismo e a metodologia de fiscalização vai continuar como sempre. Por exemplo, nós atuamos em um caso recente de que a Receita Federal ela pediu os extratos bancários de determinado contribuinte e o banco foi obrigado a entregar esse extrato bancário e todas as operações que estavam lá, inclusive de Pix, eles foram fiscalizados. Mas não quer dizer que todas as pessoas serão fiscalizadas a partir de agora, porque, repito, esse é um procedimento que já existia desde 2003 e simplesmente foi atualizado agora, incluindo o meio de pagamento Pix e algumas instituições bancárias. Vamos para uma questão prática agora, certo? Quando eu comecei aqui o programa, eu disse que hoje eu entrei em contato com uma pessoa, pedi um caminhão de água, um caminhão-pipa. E ele disse, vai ser sábado que vai ser entregue, mas não me pague por Pix não, porque esse mês eu já recebi o que podia de Pix. Aí vamos para a prática, certo? Ele vende, abastece, né, com água, custa R$200. Desses R$200, ele vai ter aí uns R$110 de óleo diesel, vai ter aí R$40 que ele paga ao fornecedor, né, onde ele abastece lá de água, e tem R$50 de lucro. Mas na movimentação de Pix que ele está recebendo, vai estar R$200. Então, se ele recebe aí vários Pix, vai estar caracterizado uma movimentação acima dos 5.000, dos 3.000 nesse caso, né, pelo que eu entendi. Esses dados podem ir para a Receita, mas a Receita só vai ver um valor bruto ali. 5.000, viu, Ney? Só para atualizar. Certo. 5.000 na soma, né? Não é por transação. É por tipo de transação. Na soma por né? mês. Por Pix. Então vamos lá. Tipo de transação. Aí vai ter aí, sei lá, 8, 9, 10 mil reais. Só que isso tem vários fatores dentro desse valor. É um valor bruto, né? Tem o óleo diesel, tem o custo, tem a operação. Ele não teve isso como lucro, ele não teve isso como receita, né? Então, assim, como é que a Receita vai fiscalizar esses pequenos empreendedores, por exemplo, que estão utilizando o Pix? Vou citar o exemplo aqui do pequeno empreendedor formal, certo? Ele tem um MEI, ele consegue ali vender no seu dia a dia, emite notas fiscais e tudo mais, mas tem uma série de despesas que na sua contabilidade não estão caracterizadas, porque é um empreendedor pequeno, mas facilmente ele vai ultrapassar 5 mil reais de Pix. Como é que vai ficar essa questão? É meio confuso isso, né? Vamos lá. É muito bom você ter colocado essas duas situações, certo?
Primeiro, não quer dizer de que essas operações que o banco vai informar, elas serão fiscalizadas pela Receita Federal, certo? São apenas informações e eu devo insistir que elas já eram informadas anteriormente, certo? O que mudou foi essa modalidade de pagamento Pix, certo? Mas para quem é informal, o exemplo do carro-pipa, existe um movimento que ele pode fazer através de uma escrituração chamada livro-caixa, porque ele desconta todas as despesas que ele teve para a atividade econômica dele e pagaria o imposto somente da diferença. Esse tipo de procedimento que eu estou falando não está ligado diretamente a essa novidade que nós tivemos agora, certo? Apenas como ele deveria controlar. No caso do MEI, ou no caso de outros tipos de empresa, esse já tem os seus recebimentos controlados por mecanismo próprio dentro da empresa. Por exemplo, o MEI ele deve emitir nota fiscal quando for solicitado pelo contribuinte, limitado a determinado valor no ano, a 81 mil. Numa empresa normal, por exemplo, quando ela emite uma nota fiscal ou uma nota fiscal ao consumidor, o antigo cupom fiscal, ela já destaca a forma de pagamento que ela recebeu aquele valor. Se foi em dinheiro, se foi em Pix, se foi em cartão, se foi em cheque, se foi no prazo, enfim. Ela já identificou lá a modalidade de recebimento daquele pagamento. Então, essas operações elas já acontecem. Qual é o detalhe que deve ser observado nesse caso aí para quem faz pagamentos e Pix, certo? E para quem faz recebimentos? Para quem faz recebimentos, e aí a gente deve alertar para aqueles volumes altos. Existem pessoas hoje que estão movimentando milhares de reais em sua conta pessoa física, recebendo dinheiro em conta pessoa física por meio de Pix. Esses estão bem suscetíveis a uma fiscalização, porque a Receita Federal ela vai ter a compreensão, por meio das informações que ela vai receber, que aquela pessoa está exercendo uma atividade informal e recebendo recurso. Para quem faz pagamentos via Pix também, é importante que a pessoa que faz altos volumes em Pix, ela tenha o cuidado de regularizar essas operações por meio de uma declaração de imposto de renda compatível com suas atividades. Mas o que a gente deve chamar a atenção nesse momento é que criou-se um alarde de que a partir de agora a Receita Federal iria fiscalizar todas as operações acima de 5 mil e acima de 10 mil, o que não é verdade, são apenas informações que serão enviadas para ela para alimentar o banco de dados e, claro, para que ela possa trabalhar com a inteligência tributária para as políticas tributárias que são desenvolvidas. Luciano, desde já muito obrigado, certo, pela participação, e para a gente fechar, pelo sim, pelo não, é importante que as pessoas se organizem, né? De alguma forma vão se formalizando aí, porque toda movimentação é digital, né? Isso, eu pego uma nota hoje de 20 reais, 50 reais, já tem uma certa nostalgia. Você já vê a cédula como uma coisa meio que do passado. E daqui para frente não tem como voltar nisso, né? Realmente as transações, a partir de agora, tendem a ser eletrônicas. Verdade, Ney. E até como teu programa sempre se antecipa nas informações, e a gente já trata aí sobre formalização há bastante tempo, então a mensagem que fica é que aqueles que estão informais procurem se formalizar. A título de informação e atualização, você citou essa questão do dinheiro físico, como ele está sumindo. Existe um projeto de lei, a título de projeto de lei ainda, não está aprovado o que eu estou passando agora. Ele já passou na Comissão de Atividade Econômica do Senado, que ele vai limitar o transporte de dinheiro e a quantidade de valores que pode ficar por pessoas físicas e pessoas jurídicas. Esse projeto de lei ele diz que pessoas físicas poderão deter em sua posse até 100 mil reais, e pessoas jurídicas até 300 mil reais. E o transporte de dinheiro até 100 mil reais. Então perceba que o que você falou é algo que já está acontecendo. Esse projeto está tramitando desde 2019, já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e em breve estará indo para o plenário, criando mais um mecanismo que é a finalidade desse projeto para evitar a lavagem de dinheiro.